Bom dia para quem é dia e boa noite para quem é de noite. Não se esqueça de clicar naquele breguetinho do gostei. O tema de hoje são citações na Bíblia que eu considero importantes. Na última live eu comentei sobre algumas curiosidades da Bíblia. Hoje, não sei se eu posso qualificar também como curiosidades, mas eu creio que são coisas mais importantes. Então, vamos começar. Jesus não veio trazer paz à Terra. Muitos dizem que Jesus veio à Terra como paz e outras coisas. Porém, está escrito em Lucas 12, 49 a 53, da seguinte maneira: Eu vim pôr fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Tenho que receber um batismo, e como me angustio até que se cumpra. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Digo-vos que não, e sim a separação. De agora em diante, uma família de 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Olhem bem que interessante. Então, Jesus diz que não veio trazer a paz à terra. Ele veio trazer a contradição entre pessoas, inclusive da mesma família. Já em Mateus 10, 34 e 36, nós temos: Não pensais que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Os inimigos da gente serão os próprios parentes. É difícil entender esse tipo de declaração de Jesus, dizendo que ele não veio trazer a paz à terra, e sim veio trazer a discórdia, começando pelas famílias, dentro de cada família. Talvez uma pessoa que tenha um conhecimento muito grande de análise bíblica possa esclarecer melhor. Mas o que eu tenho a impressão que ocorreu ali é que talvez, olhem só, talvez Jesus queira ter dito que nem todos vão acreditar nele. Numa família, alguns vão acreditar e outros não. Por isso, ficariam uns contra os outros. Tudo bem. Vamos passar para um outro ponto que eu também considero importante. Engraçado é que esse ponto, ainda hoje, é levado a sério por muitas pessoas e não têm a menor ideia de que isso está escrito na Bíblia. É como se fosse um ditado, uma orientação do nosso dia a dia. E o tema é: não divulgues os teus pensamentos, a menos que o dever te obrigue. O que ele está querendo dizer com isto? Se você divulgar os seus pensamentos a alguém, esse alguém poderá utilizar-se disto para prejudicar a você. Então, primeiro, faça, depois divulgue, a não ser aquilo que for extremamente necessário. Vamos ler o texto como está escrito na íntegra. Em Eclesiástico 19, 8 e 9, nós temos o seguinte texto: Os teus pensamentos não os digas nem ao amigo e nem ao inimigo. E se tens algum delito, ou seja, se você tem algo contra alguém, não lhe descubras, ou seja, não digas a ele que você tem algum delito contra ele. Continuando a leitura, porque te ouvirá e se guardará de ti, e mostrando na aparência que desculpa o teu pecado, ele te aborrecerá, e com esta disposição de ânimo estará sempre ao teu lado.
Ou seja, ele vai fingir que é teu amigo, vai estar sempre ao teu lado, porém ele vai estar querendo te aborrecer, te prejudicar. Portanto, os teus pensamentos não os digas nem ao amigo e nem ao inimigo. Na Bíblia 2, no mesmo Eclesiásticos 19, 8 e 9, nós temos o seguinte texto: não contes nada de amigo nem de inimigo, e nada reveles, a menos que o dever te obrigue, pois eles te escutariam e desconfiariam de ti, e chegada a oportunidade, te odiariam. Olha só isto. Hoje o ditado diz mais ou menos alguma coisa assim. Se você for fazer alguma coisa, se você for planejar alguma coisa, não diga a ninguém, a não ser as próprias pessoas que vão fazer parte desse teu projeto. Porque senão, se você disser publicamente ou disser a outras pessoas quais são os seus planos, pode ser que essa pessoa faça isto antes de você. Pode ser que essa pessoa pegue todas as tuas ideias e faça isso antes de você. Portanto, esse é um ditado que já vem lá da Bíblia. Bom, vamos continuar um pouquinho mais, né? Há um outro termo que é um pouquinho parecido com este e que pega muita gente de calça curta. E esse texto diz o seguinte: tudo o que for dito em oculto será revelado. O que significa isto? Tudo que nós dissermos, tudo que nós fizermos em escondido, virá a ser revelado. Desculpem. Vamos ler na íntegra o que está escrito em Lucas 12, 2 e 3. E diz o texto da seguinte maneira: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Por isso, tudo o que disseres na escuridão será ouvido pela luz do dia. E o que falais ao pé do ouvido nos quartos será proclamado de cima dos telhados. Olha que o texto é bastante específico. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Evite fazer coisas erradas e não adianta fazê-las escondidas, porque por mais escondidas que forem feitas, elas virão a ser reveladas. Em Lucas 8,17, nós temos um texto que fala sobre o mesmo assunto. E ele diz: pois não há nada oculto que não venha a ser descoberto, nem segredo que não chegue a se conhecer claramente. Em Marcos 22 e 23, nós temos algo similar, que diz: pois não há nada oculto que não seja descoberto, e não há nada escondido que não venha à plena luz. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Portanto, gente, não adianta fazer nada escondido. Por quê? Porque tem sempre alguém olhando. Quem é que pode estar olhando dentro desse contexto? Simples, o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda está ao seu lado olhando tudo. Os seus mentores, os seus guias de luz estão olhando tudo, mas não somente eles. Anjos, espíritos que não são tão bons e que estão em evolução, porque eu digo que não existe espírito bom e espírito não bom. Existem espíritos evoluídos e espíritos que estão em evolução. Então, esses podem levar isso para outras pessoas e podem colocar ao vivo, à luz, tudo que foi feito escondido. Tudo bem. Isso serve muitas vezes até como recomendação. Vamos falar agora alguma coisa sobre um engenheiro civil.
que tem a ver a Bíblia com o engenheiro civil de hoje? Porque uma das regras que vale para a engenharia civil de hoje, para a engenharia da construção, já está determinado na Bíblia. Vamos ver como funciona isto. Regras para um construtor não ser responsável por uma morte. O que diz? Nós temos em Deuteronômio 22:8, na Bíblia 1, da seguinte maneira: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito ao redor do teto, para que não se derrame sangue em tua casa, e tu fiques poupado se algum cair ou se precipitar. Já na Bíblia 2, o mesmo texto, está escrito da seguinte maneira: quando construíres uma casa nova, farás uma balaustrada em redor do terraço, para não te tornares tua casa responsável pela morte de alguém que vier a cair lá de cima. Olha bem, já então na Bíblia, naquele tempo, já estava escrito: se alguém construir uma casa, construir um imóvel, e não fizer um parapeito em volta para impedir que alguém que suba ao telhado caia, se machuque ou caia e morra, você não seja culpado de morte. E naqueles tempos, culpado de morte, o castigo não era fácil. Poderia, conforme o tempo, ser até a própria morte. Lembre-se da lei do talião: olho por olho, dente por dente. Mas vamos continuar. Eu gosto muito dessas declarações na Bíblia, porque elas valem, ou valiam para aquele tempo, e continuam valendo para hoje. Vamos falar agora sobre os médicos. O médico é bom? Nós devemos consultar um médico ou devemos consultar um padre quando estamos doentes? Ou devemos procurar ao Senhor para que nos cure? Porque, nesse caso, nós não precisaríamos de um médico. Pois bem, o médico, não te apartes dele, pois ele foi criado pelo Senhor, e haverá um tempo em que precisarás dele. Está escrito em Eclesiásticos 38, de 11 a 13, da seguinte maneira: oferece um cheiro suave e a flor da farinha em memória, e faze pingue a tua oblação, e dá lugar ao médico. Porque o Senhor é quem o criou, e não se aparte de ti, porque te é necessário a sua assistência. Porque lá vem o tempo em que te chegue a ocasião de caíres nas mãos dele. Olha só, então, o contexto disto aqui. Além de dizer que o médico foi criado por Deus, como se foi instruído por Deus, ele afirma: você vai precisar dele um dia. Portanto, não reneguem ao médico. São coisas até para a gente brincar um pouquinho, né? São passagens na Bíblia que nós podemos até brincar. Bom, vamos ver. Uma outra coisa agora ainda na Bíblia. Seguir a Deus por amor ou por imposição? Nós devemos seguir, adorar, respeitar, cultuar a Deus por amor nosso a Deus ou porque somos obrigados a isso? E quem não fizer isso, morre. O castigo por não adorar a Deus é a morte. Isso existe? Vamos dar uma olhadinha, então. Nós temos que Esdras foi à casa de Joanã, filho de Eliasabe, e convocou todos os filhos que tinham voltado do cativeiro para se reunirem em 3 dias, e os que não viessem teriam seus bens tomados e seriam expulsos da comunidade. Vamos ler na íntegra.
o que está escrito em Esdras 10, de 6 a 8. Em seguida, Esdras se retirou da frente do templo e foi ao alojamento de Joanã, filho de Eliasibe, e ali passou a noite, sem comer e sem beber coisa alguma, pois ele estava triste por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio da Babilônia, após os 70 anos de exílio. Bom, depois foi publicado, continuando a leitura, depois foi publicado um aviso de que todos os moradores de Jerusalém e de Judá que tinham voltado do exílio deveriam reunir-se em Jerusalém, e todo aquele que não atendesse ao aviso dos chefes e dos anciãos e não comparecesse dentro de 3 dias, teria todos os seus bens confiscados e seria excluído da comunidade. Nesse caso aqui, não há culpa pela morte. Porém, todos os bens daquela pessoa, da sua família, seriam tomados, seriam confiscados, e ele seria excluído da comunidade. Bom, há uma outra passagem em Josias, rei de Judá, que tirou todas as abominações da terra dos filhos de Israel e obrigou os que ainda restavam em Israel a servir ao Senhor seu Deus. Vamos ler como está escrito na íntegra na Bíblia. Em 2 Crônicas 34 e 33 da Bíblia 2, nós temos: Josias mandou retirar todas as coisas abomináveis de quaisquer territórios pertencentes aos israelitas e obrigou a todos os que se encontravam em Israel a servirem ao Senhor seu Deus. Olhe só, obrigou. Então, os israelitas, muitos poderiam seguir ao Deus por amor, porém outros seguiram porque foram obrigados. Continuando a leitura, e enquanto estava vivo, eles não deixariam mais de seguir o Senhor seu Deus. Bom, há uma outra passagem na Bíblia que eu não localizei agora, mas que eu posso comentar, em que um dos reis também fez um decreto: quem não servir ao Senhor será morto, será excluído. Eu vou procurar esse texto na Bíblia e quero ver se na próxima palestra, ou talvez até nos comentários, eu depois coloque para os senhores. Mas, por enquanto, não considerem isso, porque eu não estou lendo agora. Bom, vamos dar mais uma pincelada em outras coisas. Coisas que também estão escritas na Bíblia, que também fazem parte da lei de Deus. Vamos ver o que são. Todos têm uma data certa para morrer, ou seus dias de vida podem ser alterados. É comum dizer hoje, em especial na parte espiritualista, dos espíritas, que todos têm uma data específica para morrer, que todos, quando nascem, já têm uma coisa certa. Essa coisa é certa, mas a data dessa coisa não é certa. Os dias de uma pessoa podem ser abreviados, ou seja, por exemplo, se ele vai viver 50 anos, de repente ele pode viver só 40 e ser elevado. Ou os dias de uma pessoa podem ser postergados, ou seja, se ele tem um ciclo vital de 50 anos, ele recebe 10 anos de presente e vive até os 60. Como é que isto pode ser possível? Bom, vamos ver o que está escrito na Bíblia. Em Eclesiásticos 7:17 da Bíblia 2. Não exageres na tua malvadez e não sejas insensato, para não morreres antes do tempo. É bom conservares uma coisa sem abrir mão da outra, pois quem
teme a Deus, evita os dois extremos. O que está dizendo nesse contexto de Eclesiástico? Está dizendo o seguinte: não sejas mau em extremo, pois, se o fizeres, os teus dias podem ser abreviados e os teus dias de vida podem ser cortados. Bom, vamos ler mais um texto a este respeito. Ezequias, rei de Judá, teve os seus dias acrescentados em 15 anos pelo Senhor. Vamos ler um contexto em 2 Reis 20, de 1 a 6. E nós temos escrito, então, na Bíblia 2, naquele tempo, Ezequias contraiu uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, que era filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: põe em ordem a tua casa, pois vais morrer e não te recuperarás. O rei virou o rosto para a parede e fez a seguinte oração ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te que andei na tua presença com o coração sincero e íntegro, praticando o que te agradava. Na Bíblia 1 está escrito ligeiramente diferente, mas diz: peço-te, Senhor, lembra-te, te suplico, de que modo eu andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e que fiz o que era do teu agrado. Bom, Ezequias prorrompeu um choro incontínuo. Ainda Isaías, que era o profeta, ainda não tinha saído do pátio, que era central quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida neste teor. Volta para dizer a Ezequias: soberano do meu povo, assim fala o Senhor, Deus de teu pai, Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te restituo a saúde, e no terceiro dia poderás subir ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos à tua vida. Eu te libertarei das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade. E sobre ela estenderei minha mão protetora em atenção de mim e a meu servo Davi. Então, olhem só, gente, Ezequias estava predestinado para morrer. O pontífice veio dizer a ele: você vai morrer. Ele, então, fez uma oração a Deus, dizendo que tinha seguido todos os preceitos, que tinha sido uma boa pessoa, que tinha sido um bom rei. Deus ouviu a sua oração e disse ao profeta para retornar e dizer a ele que lhe daria mais 15 anos de vida. E, além disso, o libertaria dos seus inimigos. Bom, é algo realmente interessante. Isto confirma que tanto uma pessoa, por ser malvado em excesso, como uma pessoa, por ser boa em excesso, uma pode receber um corte no seu tempo de vida e outra pode receber um presente. Bom, nos comentários da Bíblia 2, de 2 Reis 20, nós temos o seguinte texto: naquele tempo, seria pelo ano de 714 a.C., portanto, antes da invasão da Síria, quando o rei tinha apenas uns 20 anos. E olhe só, nós temos uma outra inscrição em Provérbios 4:10, que diz: ouve, meu filho, e recebe as minhas palavras, para que se te multipliquem os anos de tua vida. Então, gente, o tempo de vida de uma pessoa está mais ou menos especificado.
E em função do que ele faz, em função da bondade ou da maldade dele, ele pode ter os anos de vida dele alterados, tanto para mais quanto para menos. Isso é um ponto que eu considero importante, porque as pessoas que querem viver muito, basta fazer o que agrada ao Senhor. Fora das brincadeiras, tá? Bom, vamos ver um outro pequeno texto que eu também considero importante. Antigamente, lá atrás, quando o pai fazia algum pecado, alguma coisa, os filhos eram castigados também. Tanto os pais poderiam morrer pelo que fizeram, quanto os filhos morreriam pelos pecados dos pais. Porém, a partir de um certo tempo, isso foi quebrado. E os pais não morrerão pelos filhos, e os filhos não morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Vamos ver o que está escrito na íntegra em 2 Reis 14, 5 e 6. E tanto que teve o reino seguro, fez matar aqueles de seus servos que tinham morto ao rei seu pai. Então, o rei puniu aos servos que tinham matado o pai dele. Bom, mas não fez morrer os filhos desses matadores. Olha só, ele puniu os servos que tinham matado o pai dele, mas não puniu os filhos destes servos, segundo o que está escrito na lei de Moisés, conforme o preceito do Senhor, que diz: não morrerão os pais pelos filhos, e nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Nós temos um outro texto em Êxodo 25, e 6, que diz da seguinte maneira: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, que castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por 1000 gerações para com quem me ama e quem guarda os meus mandamentos. Olhe bem, isto era um preceito de Deus que determina que se os pais seguissem a outros deuses e prestassem culto a outros deuses, o Deus de Israel era ciumento. Iria castigar a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso, porém, foi abolido com esse outro texto. Não morrerão os pais pelos filhos, e nem os filhos morrerão pelos pais. Aqui eu posso dizer que a lei brasileira, até um pouco tempo atrás, digamos, sei lá, uns 20 ou 30 anos atrás, se um menor fizesse um crime, se um menor fizesse alguma coisa de errado, quem seria castigado eram os pais. Isso fazia parte da nossa lei. Eu tinha isso comigo porque o meu pai me dizia: cuidado, garoto, se cuida, porque eu não vou pagar por você. Então já me dizia: olha, não faça nada de errado, porque se eu for preso, ele vai ser o culpado. Mas isso hoje em dia acho que não vale mais. Tudo bem. Nós já estamos com 30 minutos de programa. Mas eu gostaria de falar mais alguma coisa que eu acho importante. Prostituição. A prostituição é tratada na Bíblia? Sim, ela é tratada na Bíblia. E Jesus perdoou uma prostituta. Lembra-se? Perguntando a ela: cadê? Onde estão os teus acusadores? Eles foram todos embora. Portanto, se não há quem te acuse, eu também não te acuso.
Porém, isso que nós vamos conversar agora não é sobre a prostituição convencional, aquela onde um homem ou uma mulher utilizam-se do seu corpo para conseguir valores ou favores. Nós temos um texto em Deuteronômio, não vou especificar já. O que eu vou comentar é sobre prostituição sagrada. Em Deuteronômio 23:17, nós temos: não haverá entre as filhas de Israel meretriz, nem prostituidores nos filhos de Israel. Em Deuteronômio 23:18, que é logo a seguir, diz o seguinte texto: ninguém se entregue à prostituição sagrada, nem dentre as filhas, nem dentre os filhos de Israel. É prostituição sagrada. Que eu saiba, a prostituição era comum, é apenas de um homem ou de uma mulher que oferece o seu corpo. Mas não é somente isso, gente. Existe a prostituição sagrada. É quando alguém oferece virgens aos pontífices, aquelas pessoas que cuidam da religiosidade, para que essas virgens sejam oferecidas aos deuses. Isso era comum antigamente. Nos comentários de Deuteronômio 23, nós temos a prostituição cultural, tanto a masculina como a feminina, eram comuns nos santuários cananeus, lá nos cananeus, e praticavam-se em honra de Baal, que era uma divindade masculina, e também de Astarte, que era uma divindade feminina, a fim de se obter a fertilidade para os campos, para a fertilidade dos homens e de animais. O Antigo Testamento condena severamente tais práticas como abusos da sexualidade e como tentativa de se apoderar do poder de Deus a quem pertence a vida. Então, o que eles faziam era oferecer virgens para que fosse praticado sexo com elas. Eu não sei quem é que praticava sexo com elas, se eram militares, se eram os próprios os regentes da religiosidade, se eram eles quem praticavam sexo com essas virgens. Nós temos em Sabedoria 14, de 22 a 24, dizendo o seguinte: em breve não lhes bastou o erro no conhecimento de Deus, vivem também com um grande conflito provocado por sua ignorância, e dão o nome de paz a tais males, realizando cerimônias infanticidas ou mistérios secretos, ou orgias frenéticas com ritos extravagantes, já que não guardam puras nem a vida nem as núpcias. Um mata o outro traiçoeiramente ou o ultraja como adultério. Veja em cima que as virgens eram nos cananeus oferecidas para obter a fertilidade nos campos, para que os campos dessem frutas, para que os homens e animais tivessem fertilidade. Em 2 Reis 33:7, nós temos: no recinto do campo do Senhor, mandou derrubar as casas onde se praticava a prostituição sagrada. Na Bíblia 1, nós temos um termo aqui que diz: derrubou mais as casinhas dos efeminados, e onde as mulheres teciam mantos para Azera. Eu não sei exatamente o que significa teciam mantos. Azera eu sei que era a divindade feminina dos cananeus, onde então se ofereciam virgens para que se pudesse praticar sexo nos templos, para que então tivessem como retorno a fertilidade nos campos, homens e animais. Bom, nós temos em 1 Reis 15:12, eu li aqui 5 Bíblias. Eu vou comentar só esse item, porque ele determina bem o que diz isso, né? E tirou da terra os efeminados e limpou todas as imundícies dos ídolos que seus pais tinham fabricado.
Na Bíblia 2, eliminando do país a prostituição sagrada e suprimindo todos os ídolos que seus antepassados tinham fabricado. Olhe, na Bíblia 1 fala efeminados, na Bíblia 2 diz prostituição sagrada. Na Bíblia 6, que é a Bíblia Ave Maria, diz expulsou da terra as prostitutas sagradas e acabou com todos os ídolos que o país tinha feito. Na Bíblia 7, que é da CNBB, nós temos expulsou do país a prostituição sagrada e retirou todos os ídolos dos seus antepassados. As Bíblias 8 e 9 também mencionam prostituição sagrada. Eu não sei se nos dias de hoje isso ainda continua sendo feito. Se alguém não leva para os templos mulheres à força, para servirem de sexo aos deuses, através de homens que controlam tudo isto. Bom, há mais algumas coisas que eu poderia ler, mas só para não estender hoje, vou ler apenas mais um contexto. Em 464 a.C., um homem chamado Xenofonte, cidadão de Corinto, vencedor das provas de corrida e pentátulo nos Jogos Olímpicos, dedicou a Afrodite 100 moças em sinal de agradecimento. Durante a Era Romana, Estrabão refere-se a este templo, possuía mais de 100 prostitutas sagradas. Ou significa o seguinte, um homem venceu o pentátlon lá dos Jogos Olímpicos, arranjou 100 virgens, não sei como, se pegou a força, se ele comprou e ofereceu a uma deusa Afrodite, estas moças, para que então fosse feito sexo com elas. Sexo sagrado, se é que isso pode existir. Durante o reinado de Asa, foi exortado pelo profeta Azarias, filho de Otete, a conduzir o povo de maneira a observar os mandamentos divinos e a esforçar-se na fidelidade para que houvesse uma grande recompensa da parte de Deus. E, imbuído desta fé, suprimiu o culto aos ídolos em Judá. Até mesmo a rainha Maaca, mãe de Asa, foi deposta por estar envolvida com esta idolatria. E olhe bem, eles adoravam outros deuses. E qual era um dos deuses que eles adoravam? Era um pênis gigante, do tamanho de uma pessoa. E eles idolatravam isso e faziam a prostituição sagrada. Na Wikipédia, nós temos o seguinte contexto. Outros ritos eróticos, chamados de prostituição sagrada, acompanhavam o ritual do casamento sagrado. Normalmente eram realizados entre sacerdotes e sacerdotisas, na busca de experiências religiosas. Será que eram experiências religiosas ou eram experiências sexuais? Era uma prostituição sagrada promovida entre sacerdotes e sacerdotisas. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já falei muita coisa hoje. Em especial, esse detalhe da prostituição sagrada, que existiu e não sei se continua existindo. Eu deixo essa pergunta aos senhores e às senhoras. Eu sou João Batista. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.